João 15, 5. Eu sou a videira, vós sois os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vamos repetir essa última frase, por favor? Diga assim comigo, repita após mim. Diga assim: sem mim, nada podeis fazer. São palavras de Jesus. Agora vamos para Lucas capítulo 14. Versículo de número 25. Lucas 14, 25. Amém? Uma grande multidão o acompanhava, e ele, voltando-se na direção dela, disse: se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem como acabá-la? Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou uma construção e não conseguiu terminá-la. Qual é o rei que, antes de entrar em uma guerra contra outro rei, não se senta primeiro para consultar se com 10.000 pode ir de encontro ao que vem contra ele com 20.000? Mas pelo contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda emissários e pede condições de paz. Assim, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Amém? Vamos orar a Deus e pedir para que Ele nos fale por intermédio desta palavra nesta noite. Pai bendito, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Acabamos de ler a Bíblia, Tua palavra, a verdade das Escrituras expressas nesses textos que lemos em João 15, 5, em Lucas 14, 25 a 33. Pedimos que o Senhor nos fale por intermédio da Tua palavra. Os nossos corações estão abertos, ávidos, desejosos de Te ouvir nesta noite. Somos Teus discípulos, somos Teus filhos e, ó Pai, queremos crescer. Esta última noite, o último dia, noite de 2017, estamos iniciando daqui a um pouco 2018, um novo ano, nova história, uma nova oportunidade, e tudo que nós pedimos que o Senhor nos fale por intermédio da Sua palavra e nos inspire, nos encoraje a continuar a caminhada na Sua presença. Em nome de Jesus eu oro, amém, amém. O primeiro versículo que lemos, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus deseja que eu e você vivamos um relacionamento contínuo com Ele. Ele diz ser a verdadeira videira e todo discípulo dele um ramo, um galho. E nessa relação videira e ramos, Ele quer que nós estejamos. Como videira, Jesus é a realidade divina da qual todas as outras realidades dependem. Jesus como videira Ele fala, Jesus como videira Ele orienta, Jesus como videira Ele trabalha para gerar vida nos ramos, que somos nós, somos seus discípulos. E no que diz respeito à espiritualidade, Jesus é tudo o que o discípulo precisa. A vida cristã é Jesus. Eu aprendi com um pastor, mentor de um ministério chamado Permanecer, que é o pastor Carlos Macorde. Hoje ele é pastor da Igreja Batista em Alphaville, em São Paulo. Essa declaração
da presença. Jesus, que bom que o Senhor habita em mim. Que bom que o Senhor está em mim. A vida cristã inteira que eu vou viver já habita em mim. Porque para mim, o viver é Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo é tudo e está em todos. Que declaração poderosa, quantas verdades importantes a gente encontra aqui. Eu aprendo que Jesus, ele habita no meu coração. Jesus habita no coração de cada um dos seus discípulos. Nós somos moradas de Jesus através da pessoa do Espírito Santo. E se Jesus habita em mim, a vida cristã inteira habita em mim. Inteira. E como Paulo disse, que é o que está aqui nessa declaração, uma frase do apóstolo Paulo: porque para mim viver é Cristo. Cristo vive em mim. Já não sou eu quem vive, disse Paulo. Cristo vive em mim. Cristo é tudo e está em todos. Que maravilha é poder ver que essa declaração, ela se encaixa perfeitamente na metáfora da videira e seus ramos. Jesus é a videira e todos os crentes são seus ramos. Cristo habita em nós. Nós habitamos nessa realidade, nós vivemos nessa realidade do habitar do Espírito, do habitar de Cristo em nossas vidas. Somos ramos dessa videira, somos galhos dessa videira verdadeira. E porque nós estamos em Cristo e Cristo está em nós, nós temos a vida cristã inteira dentro de nós. Nós temos tudo o que precisamos na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo vive em nós, Ele é tudo em todos. E é diante disto que eu queria apresentar a vocês 4 perguntas que os discípulos de Jesus precisam responder. Eu coloquei isso no nosso grupo do WhatsApp esses dias, um tempo atrás. Mas talvez alguns não tenham pensado, não tenham refletido, não tenham até nem lido, nem tenham percebido. Mas eu julguei interessante a gente falar sobre isso aqui, porque um membro da nossa igreja, depois de ter lido a mensagem, me procurou e disse: pastor, a minha vida não é a mesma depois de eu ter lido a mensagem que o senhor colocou naquele dia no WhatsApp. E olha que eu nem tinha percebido. E ele falou assim: se nós pensarmos nessas 4 perguntas em cada dia da nossa vida, se nós refletirmos sobre essas perguntas e sobre as respostas a estas perguntas, nós seremos pessoas completamente diferentes. E o que eu quero pensar com os irmãos está baseado nesses 2 textos. Primeiro, no texto de Jesus como videira e os seus discípulos como ramos. E nessa frase maravilhosa de Jesus que diz: sem mim nada podeis fazer. Depois de ele ter dito: eu sou a videira, vós sois os ramos, e sem mim vocês não podem fazer absolutamente nada. Aí eu chego a um outro texto, a uma outra passagem, que é essa passagem de Lucas, que a gente fez a leitura também hoje, para pensar com os irmãos acerca dessas 4 perguntas e das respostas às 4 perguntas. Para cada dia da nossa vida existem 4 perguntas. Para cada dia da nossa história existem 4 perguntas que precisam ser feitas, que eu e você precisamos responder. Todos os dias, os 365 dias de 2018 precisam ser vividos à luz dessas 4 perguntas. Todos os dias de 2017 precisariam ser vividos com base nessas 4 perguntas. Mas a gente tem a oportunidade de viver mais um ano. Estamos aqui,
na virada do ano de 2017 para 2018. E a minha oração é que eu e você possamos pensar hoje em como viveremos a vida a partir de agora. De agora. Primeira pergunta: quem ocupa o primeiro lugar no seu coração? Segunda pergunta: quem irá na minha frente como líder da minha vida? Terceira pergunta: quem será o responsável pelos recursos que eu preciso para eu completar os projetos e propósitos que eu tenho para mim? Quarta pergunta: quem vencerá as batalhas em meu lugar? As batalhas que eu enfrentar, quem as vencerá por mim? O texto que nós lemos em Lucas 14 diz que no ministério de Jesus começou a chegar uma multidão de seguidores novos. Uma multidão começou a acompanhar Jesus. E eu já preguei muitas vezes nessa passagem, falando sobre o discipulado, falando sobre os discípulos de Jesus. Mas hoje eu queria focar nessas 4 perguntas. Porque eu percebo que Jesus insistiu para que essa multidão, para que todas essas pessoas que acompanhavam ele, para que todas essas pessoas que iam após ele, que iam atrás dele, todas as pessoas que, toda essa multidão que se chegava a ele insistiu com elas, a que elas respondessem a 4 perguntas antes de continuarem caminhando, antes de continuarem no caminho. Veja o que Lucas escreve no capítulo 14, verso 25 a 33, e como que Jesus insistiu com eles, e como ele ainda insiste com cada um de nós hoje. Como que Jesus insiste conosco, para que a gente responda essas perguntas. Eu disse aos irmãos que a primeira pergunta é: quem ocupa o primeiro lugar no seu coração? E o texto vai responder: quem deve ocupar o primeiro lugar no nosso coração? Veja só, verso 24 e verso 25. O texto vai dizer, no verso 23, que uma grande multidão acompanhava Jesus. Estava acompanhando este, voltando-se para a multidão, disse assim: se alguém vem a mim e ama o seu pai, ama sua mãe, ama sua mulher, ama seus filhos, ama seus irmãos e irmãs, e ama até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quem ocupa o primeiro lugar no seu coração? Ou quem deveria ocupar o primeiro lugar no seu coração? Não responda não, por enquanto. Só pense. Segunda pergunta: quem irá na frente de cada um de nós como nosso líder? Veja o versículo 24 a 26. Veja o versículo 27, melhor dizendo. Olha só o que diz: quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Quem é que vai à nossa frente? Quem é o nosso líder? Quem está no caminho à nossa frente? Olha o texto: aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Primeira pergunta: quem ocupa o primeiro lugar no nosso coração? Segunda pergunta: quem é que irá à nossa frente? A quem seguiremos? Terceira pergunta: quem será responsável pelos recursos para completar os projetos e propósitos que nós temos? Veja o versículo 28 a 30. Olhe comigo: pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas para ver se tem como acabá-la?
para não acontecer que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou uma construção e não conseguiu terminá-la. A pergunta: quem será o responsável pelos recursos para que eu e você possamos completar os projetos, os propósitos que temos na nossa vida? Diante de quem temos que apresentar nossos projetos? Diante de quem nós temos que apresentar nossos propósitos? Quem é que vai garantir os recursos necessários? Quem é que vai validar? Quem é que vai autenticar o que temos de projeto, o que temos de sonho, o que temos de propósito? Quem que fará isso? Primeira pergunta: quem é que ocupa o primeiro lugar na nossa vida? Segunda pergunta: quem é que vai à nossa frente como nosso líder? Terceira pergunta: quem é que garante os recursos necessários para que completemos os projetos e propósitos que temos na vida? Amém? É isso mesmo. A menininha já entendeu a resposta. Quarto lugar, vamos ver se essa também é Jesus. Quem é que vai vencer as nossas batalhas? Amém, Jesus. Olha, versículo 31 a 33, presta atenção. Qual é o rei que antes de entrar em guerra contra outro rei não se senta primeiro para consultar se com 10.000 pode ir ao encontro ou ao que vem contra ele com 20.000? Mas pelo contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda emissários e pede condições de paz. Assim, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui não pode ser meu discípulo. Quem é que ocupa o primeiro lugar na sua vida? Quem é? Jesus. Quem é aquele que vai à sua frente liderando você? Jesus. Quem é aquele que é o responsável pelos recursos para que eu e você completemos os nossos projetos, os nossos propósitos? Quem é que vence as batalhas? Jesus. Então as perguntas são 4 e as respostas a gente aprende que é a mesma. É a mesma. Jesus, Jesus, Jesus e Jesus. Ele é o centro de tudo. Por quê? Porque o texto de João 15,5 diz: porque sem mim nada podeis fazer. É por esta razão que Jesus disse: sem mim vocês não podem fazer nada. A nossa vida depende de Jesus. A nossa história depende de Jesus. A nossa trajetória depende de Jesus. O nosso sucesso depende de Jesus. E é interessante, porque Jesus afirmou tudo isso, irmãos, porque Ele sabe pelo menos 4 coisas a nosso respeito. Primeiro, somente quando amamos a Ele primeiro, acima de todas as coisas, é que nós amaremos aqueles que queremos amar como devem ser amados. Ou seja, pai, mãe, esposo, filhos, irmãos, amigos, todos serão amados da maneira correta, quando em primeiro lugar nós amarmos a Jesus. O amor que nos constrange a viver em comunidade é o amor de Deus, que brota nos nossos corações. O amor que nos constrange a viver em paz com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com os nossos familiares, é o amor de Deus que brota nos nossos corações. E quando nós amamos a Jesus acima de todas as coisas e amamos o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos,
nós vivemos o propósito do Senhor para a nossa vida. A segunda coisa que Ele sabe a respeito de mim e de você é que somente quando nós seguimos Ele, nós descobrimos o caminho para amar todos os que precisamos amar. Somente quando a gente segue o líder, somente quando Ele vai à nossa frente, nos mostrando, nos apontando o caminho, é que nós sabemos de fato que caminho a gente deve percorrer, aquilo que a gente tem que fazer, todos precisamos amar, porque seguimos o seu exemplo. Terceira coisa que Ele sabe a nosso respeito é que somente quando vemos Ele como a fonte dos nossos recursos, podemos focar 100% no trabalho de construir algo que coopera para o bem-estar de todos os que amamos. Somente quando Ele é a fonte de tudo que temos, somente quando Ele é a nossa videira e nós somos os seus ramos, é que nós podemos focar 100% no trabalho de construir algo significativo, algo que coopera para o reino, algo que coopera não somente para a gente, mas para todos aqueles que estão em nosso redor. Temos uma visão da vida muito mais altruísta do que egoísta quando nós vemos Jesus Cristo como a fonte dos nossos recursos. Em quarto lugar, somente quando enfrentamos inimigos com Jesus, é que com Ele iremos na direção da batalha sem medo e venceremos todos os obstáculos pela fé. Somente quando temos Jesus como centro da nossa vida, estamos focados completamente nele, é que a gente consegue vencer as batalhas. Então Jesus sabe que a resposta correta para as 4 perguntas é Ele mesmo, porque Ele conhece cada um de nós. Ele sabe o quanto nós dependemos dele. Ele sabe o quanto nós somos videira, nós somos ramos da videira e Ele é a videira verdadeira. Ele sabe o quanto a gente precisa dele para viver e dar fruto. Então, meus queridos irmãos, que nós possamos pensar, meditar nessa mensagem, nessa frase que diz: Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. E vocês dependem de mim. Sem mim vocês não podem fazer absolutamente nada. Por isso que a gente tem que permanecer em Cristo. O texto no versículo 5 que a gente leu, no meio do versículo diz assim: quem permanece em mim, disse Jesus, e eu permaneço nele, esse dá muito fruto. Muito fruto. Que Deus possa fazer a gente dar muito fruto nesse ano 2018. Eu quero concluir a minha fala hoje deixando uma mensagem para vocês. A mensagem é esta: queridos amigos e irmãos da IBC Peniel, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Mais um ano se passou, e de forma tão rápida. Sei que neste ano as coisas não foram fáceis para muita gente, pois trilhamos um caminho de muitas lutas. Mas aqui estamos, dando graças a Deus, que em todos os momentos, sejam de alegria, sejam de aflições, tem sido a nossa vitória e estandarte. Entretanto, um novo ano se inicia e com ele uma esperança renovada. Nós não esperamos na política, nem esperamos nas promessas humanas, mas sempre em Deus e na sua providência. É pondo a nossa fé nesse Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, e em suas promessas, e na certeza de que Ele estará sempre conosco, todos os dias, em todas as situações, é que iniciamos 2018. Firmados no Evangelho, prosseguimos para o alvo, olhando para Jesus, o autor da nossa fé, crendo nele, confiando nele, focados nele, teremos um ano de 2018 cheio de paz e plenitude espiritual, pois em Jesus Cristo, temos tudo o que precisamos. Não sei o que Deus tem reservado para as nossas vidas, individual e coletivamente falando, mas de uma coisa eu sei:
Precisamos vivê-las intensamente, dando o máximo de nós para sermos achados como verdadeiros discípulos de Jesus, verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade, e membros saudáveis do corpo de Cristo, nossa família de fé e comunhão, a qual devemos amar e comungar como se fosse de sangue. Que em 2018 o desejo de servir aos meus irmãos e de ser um missionário da missão de Deus seja aumentado em nossos corações. Que o nosso amor seja dedicado a Deus e ao seu reino acima de tudo, de nós mesmos, de nossas próprias causas, de nossos próprios projetos. Oro para que Deus nos dê graça e força para quebrar as cadeias que nos prendem ao pecado. Também para que todos nós e a nossa comunidade de fé experimente uma significativa cura. Sim, cura de uma enfermidade pouco comentada, pouco admitida por nós, a doença do desamor e da falta, ou da falta de amor. A verdade é que o pecado é uma doença, cujo sintoma mais latente é a falta de amor a Deus e ao próximo. Por esse motivo, os 2 maiores mandamentos giram em torno do tema do amor. Alguém disse que doente é toda pessoa que não consegue amar da maneira que Jesus gostaria que ela amasse. Por causa do pecado, paramos de amar. Que Deus cure o doente que não ama, e a doença que nos impede de amar seja tratada, pois amor não é mero sentimento subjetivo, mas é ação, é a atitude de atender ao mandamento de Deus. E se Jesus habita em nós, isso é possível. Que esse ano seja um ano de cura. Que ouçamos a pergunta de Jesus feita a Simão Pedro, depois da negação e ressurreição: tu me amas? Que essa pergunta seja ouvida por cada um de nós. Sei que as doenças podem ser físicas, emocionais e espirituais. Mas o fato é que quando se manifestam, elas nos abatem e geram dor, que é o sintoma da ausência do amor. Quem gosta de se sentir assim? Ninguém. Meu clamor então a Deus com relação a este ano é para que todas essas doenças que ofuscam os atributos de Deus em nós, que tiram de nós a energia, a alegria de servir, a capacidade de fazer as coisas boas para nós e para o outro, sejam tratadas e sejam curadas. Deus pode e Ele quer curar o nosso corpo, mas também quer curar o nosso interior. Nossa emoção precisa de cura, nosso temperamento precisa ser moldado, o nosso caráter precisa ser transformado. Deus quer manifestar os atributos de Jesus em cada um dos seus discípulos. Ele é a videira, nós somos seus ramos, e que isso seja feito nesse ano de 2018, que todos estejamos abertos para este trabalhar de Deus, em esse tratamento divino em nosso coração, nos trazendo maturidade. No mais, eu desejo a todos as mais ricas bênçãos dos céus, pois sei que com saúde física, saúde emocional e saúde espiritual, nós iremos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo, como Jesus fazia, e todas as outras coisas serão apenas consequências disso. Que Deus possa abençoar a todos os irmãos. São os meus votos. Recebam um abraço meu, da minha família, minha esposa, meus filhos. E eu quero, como pastor dessa igreja, conclamar, convidar você, encorajar você a que tiremos um tempo de oração diante do Senhor.